principais entidades ligadas ao setor agropecuário de Santa Catarina se reuniram essa semana na sede da FAESC, em Florianópolis, para discutir a política tributária do governo federal e estadual. O setor está apreensivo com as medidas adotadas pelo governo do estado, que retiram incentivos fiscais do setor, elevando com isso os custos de produção para o agricultor. Nós temos hoje esse encontro com todas as entidades que representam o produtor rural catarinense. Foi de comum acordo que nós resolvemos discutir esse assunto que está desde o final do ano passado, quando o então governo que encerrou seu mandato, no apagar das luzes, baixou esses decretos que mexem com o custo da cesta básica e também de maneira muito sensível aos produtores rurais, porque vai onerar os seus custos de produção. Nós temos esse encontro, a nossa intenção é, mais uma vez, apesar que individualmente todas as nossas organizações já se manifestaram sobre o assunto, chamando a atenção do governo que Santa Catarina não pode, nós não queremos privilégios, mas nós queremos um tratamento igualitário ao que tem o produtor paranaense e também gaúcho, estado que certamente, como Santa Catarina, sofre alguns revés nas suas receitas. Santa Catarina, é questão de tempo, deve se recuperar rapidamente, como já temos informação, em janeiro a sua receita aumentou 11%, por isso não tem necessidade de penalizar uma classe que tem sido a sustentação do desenvolvimento não só de Santa Catarina, mas também do Brasil. A iniciativa do encontro partiu do presidente da FAESC, José Zeferino Pedroso, e do presidente da FETAESC, Walter Dresch. Nós estamos bastante preocupados, por isso essa nossa união entre FAESC, FETAESC, o SESC e outros setores da sociedade para que a gente possa aprofundar essa discussão e mostrar ao governador de Santa Catarina a nossa preocupação com o setor produtivo. Porque vetar um decreto que já vinha fazendo parte de longa data, que retirava tributos dos insumos, como fez o governador aí nos últimos dias, isso traz impactos sérios, se não bastasse o que o ex-presidente da República já fez no apagar das luzes do mês de dezembro, retirar o subsídio da energia elétrica do setor produtivo, que gradativamente vai retirar em torno de 39% do subsídio que nós tínhamos na energia elétrica, de um decreto de lei assinado pelo então presidente da época em 2005. Então é interessante que o governador de Santa Catarina, o nosso presidente da República e o nosso governador de Santa Catarina tenha claro o que representa o agronegócio, o setor produtivo, a agricultura familiar catarinense para o desenvolvimento de Santa Catarina e o desenvolvimento do Brasil. É muito importante olharem isso com carinho, até porque a nossa indústria não é num galpão, ela é a céu aberto. Nós fizemos a agricultura, tanto a grande, a média e a pequena agricultura, a céu aberto, enfrentando intempéries, enfrentando falta de chuva, sobra de chuva, muito sol quente e muitas outras adversidades climáticas. Então, é importante que as nossas autoridades não nos atrapalhem. Na verdade, esse decreto, ou esses decretos anunciados e publicados, foi um acordo entre o governo que saiu e o governo que entrou, com a finalidade, segundo eles, de reduzir os incentivos fiscais que consideraram muito elevados e que comprometem a arrecadação do Estado. Mas atingiram setores importantes, como é o caso do agronegócio, onde são as cooperativas e os agricultores e as agroindústrias que geram os melhores resultados, os maiores resultados para a economia estadual, principalmente numa época de crise. Isso afetou os custos de produção, no caso dos insumos agrícolas, a tributação, que antes não existia, no caso das sementes, no caso dos produtos da cesta básica. E, se não houver uma revisão disso aí, tende a piorar a situação, que já não é muito boa em relação a custos de produção, porque estamos sempre atrelados ao custo do dólar. E o dólar subindo, sobe os custos de produção aqui. Então, o movimento que está sendo feito pelo setor visa exatamente sensibilizar o governo do Estado de que pode haver redução, talvez tenha que haver redução dos incentivos, mas no setor agropecuário vai gerar repercussão negativa nos outros setores da economia.
Evidentemente que haverá impactos, tá? Em se implementando as medidas que passaram a vigorar a partir de 1º de abril, né? No sentido de encarecer o custo de produção. Tá? Por quê? Tá? Porque insumos, de uma maneira geral, insumos veterinários, insumos agrícolas, defensivos, à exceção dos fertilizantes, vão ser impactados. E não tem, tá, como repassar isso, tá, para esses custos adicionais, viu, para o consumidor, porque eles vão ser de grande monta. O que se espera é que as entidades, evidentemente, se alinhem, tá, e apresentem as suas justificativas, as suas razões, os seus argumentos e os fatos, tá, para que, tá, até 1º de abril, o governo reveja essas medidas, tá, e volte ao que era antes. Estamos tentando nos organizar para levar esse pleito, levar as ideias, mostrar quanto que isso vai impactar no setor, em números, né, que isso afeta diretamente, às vezes em um primeiro momento até inclusive em aumento de valores no produto final, e se isso não consegue ser repassado, ele impacta a cadeia de uma forma direta, inclusive né, botando em risco alguns empregos e competitividade de alguns setores.